Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre temas interessantes e temas importantes, assuntos que nos ajudam também a refletir, a adotar também posturas, a mudar também muitos dos nossos comportamentos. E não podia ser diferente, nesse segundo bloco do nosso programa, nós vamos falar justamente sobre esse período de férias aí, né, que nós estamos já vivenciando, né, muitas questões aí, muitas escolas já liberaram, as crianças já estão aí vivendo esse período do recesso escolar e também, logicamente, crianças em casa, né, por um tempo maior e às vezes sem uma supervisão adequada dos adultos, acabam também colocando a situação em risco. Então, por isso, vamos falar sobre o tema de prevenção de acidentes, que é um tema extremamente importante e oportuno nesse período que nós estamos vivendo do chamado verão paraense, né? Estamos vivendo esse período justamente de mais calor e de mais presença da turminha também, e por isso a nossa atenção redobrada. Elas passam esse tempo em casa, mas também nas praias, né? Em muitos locais onde as pessoas vão passear, vão viver esse período também de férias em família. E por isso é um tempo de alerta para evitar acidentes e vamos falar sobre esse assunto conversando com o bombeiro profissional civil, Gil Mácula, que veio aqui conosco falar sobre este tema durante esse período. Gil, seja muito bem-vindo ao nosso programa, aqui é o Diálogo Aberto, e a gente começa falando sobre o acidente em casa, né? Criança em casa, às vezes sem muita supervisão, muitos pais continuam trabalhando, só vão pegar o final de semana para poder aproveitar, e a presença dos menores em casa representa também intenso consumo de energia, mas também algumas questões que envolvem aparelhos domésticos. Como é que essas dicas para evitar acidentes em casa, a questão aí de ferimentos, começa a subir ali, a colocar escada para ir buscar as coisas. O que é interessante os adultos ficarem já de sobreaviso, também orientar as crianças também nesse sentido, durante esse período da presença delas mais intensa em casa, já sem a escola, né, e sem muitas atividades também complementares, e que acabam também se expondo a muitos riscos. Bom, é sempre bom alertarmos, né, que criança sozinha em casa não é um ambiente legal e seguro tanto para ela como também para casa, né, e sempre bom deixar as crianças na supervisão de um adulto, né? Certo. Mas nesse momento das férias escolares, as crianças elas sempre tendem a fazer as tripudias dela, né, as brincadeiras, porque não vai estar naquele ambiente escolar, com os coleguinhas e tal. Então elas vão tirar da mente delas alguma forma de extravasar aquela energia toda que tá presa ali, acumulada. Ainda né? tem internet, né, com os vídeos aí, as plataformas aí, e a turma diz, olha, dá para fazer isso, vamos embora brincar com aquilo, e às vezes acaba também se comprometendo. Nessas plataformas, geralmente eles não avisam, né? Crianças, não façam isso em casa. Uns avisam, outros não se preocupam muito com isso. Mas o alerta, principalmente para os pais, né? Sempre deixar os aparelhos domésticos que não estão sendo utilizados fora da tomada, né? Centrais de ar, liquidificador, ferro de passar. A criança adora ferro de passar, né? Ver a mamãezinha passando lá. Às vezes, por um descuido, ela vai querer passar. Às vezes, os pais precisam sair na pressa ainda, né? Continuam o trabalho. Deixa o ferro quente lá, não tem todo aquele cuidado de guardar o ferro, a criança acaba se prejudicando um pouquinho, passando nela, tentando passar uma roupa ali, brincando, né? E se queima feio também. Micro-ondas também, a criança vê aquele botãozinho com barulhinho, ela tem que mexer lá, vai mexer, e pode ocasionar um acidente grave, né? Tanto elétrico como parte de aquecimento com queimaduras e tudo. Então, assim, a gente sempre redobra o cuidado com as crianças, né? E se os pais forem deixar com os parentes, né, que não conhecem muito bem, é passar a rotina naquela criança, né? Parte de medicação, cuidados, olha, ele adora mexer ali, cuidado que ali é produto de limpeza, ele gosta muito de ligar o videogame e deixar a televisão ligada e vai dormir. Então, sempre deixar esses cuidados para as pessoas que ficam tomando conta das crianças. O ideal é ter sempre um adulto nessa supervisão, né? Isso, Porque às o vezes ideal. acontece de ter dois, três irmãos, aí deixa com o irmão mais velho. O irmão mais velho também acaba entrando na brincadeira. Isso, né? Então, essa questão de trazer sempre alguém, uma supervisão adulta, se não for todo o tempo, né? Mas que seja também de vez em quando dar uma olhada lá, observar. A gente recomenda também, né? Os pais quando saem, que deixam com o irmãozinho mais velho ali, 14, 15 anos, está na juventude, está naquela empolgação também. Às vezes esquece um pouquinho das criancinhas de lá, dos irmãozinhos, né?
sempre deixar o cuidado com os vizinhos também, deixar o número de contato, né? Olha, vou deixar meus filhos aqui, o irmão mais velho dele está aí, mas realmente, até na juventude, na adolescência, é bom sempre ficar um adulto responsável. Sempre um adulto nessa supervisão, né? Sempre. Tem muita gente também que tem se popularizado, né? A utilização de câmeras de segurança também, né? Sim, por Os pais Wi-Fi. deixam também, que aí tem como acompanhar. É interessante também essa situação. Mas a gente sempre alerta também para que essas câmeras não substituam os pais, né? Certo. Às vezes os pais precisam sair e falar, estou vendo vocês na câmera, qualquer coisa que vocês aprontarem, e a câmera transmite o áudio também. Certo. Então dá aquela bronca no filho, o filho se comporta, mas tem filho aí que ele está sozinho, a casa dele, pronto, ele faz a festa mesmo. Certo. E nesse sentido aí, vale a boa comunicação em casa, né? Isso, é sempre bom os pais alertarem. Cultivar a questão do respeito, né? Do cuidado que precisa ter. Sempre é bom os pais alertarem para a questão de segurança, demonstrar que aqueles produtos de limpeza são perigosos, são um veneno que a pessoa não deve ingerir, remédios, sempre guardar no lugar mais alto que as crianças não consigam pegar. E não reutilizar a embalagem, por exemplo, de refrigerante, né? Ali pegou, acabou, descartou, né, botou para reciclagem, ou então jogou no lixo. É sempre deixar o ambiente totalmente seguro para as crianças, né? Se incorporar como se fosse uma criança. Se fosse uma criança, o que eu iria fazer? O que eu iria aprontar se meus pais não tivessem, ou um adulto não tivesse por perto? E essa visão é muito boa para que a pessoa faça, olha, a criança ela vai por esse caminho. Ela vai bater a cabeça ali, dá para eu arredar um pouquinho para cá, torneira aberta, fica pingando, escorregando a criança, entendeu? Então, os pais devem incorporar aquela visão, assim, uma mentalidade um pouquinho infantil, né? E ver, olha, se eu estivesse aqui sozinho, ia acontecer isso, isso e isso. Poderia acontecer isso, isso, isso. Para eu evitar, que medidas de segurança eu devo tomar, né? Para precaver ou para mitigar aquele possível acidente que possa acontecer. Certo. Isso vale também na questão dos condomínios, né? Principalmente condomínios verticais, né? As pessoas às vezes deixam, tem muito menino que fica andando aí pelo elevador, fica brincando no elevador, por exemplo. Tem crianças aí que elas já são independentes, né? Os pais falam, não, ele já sabe se virar, ele sabe descer e ir para o parquinho, depois ele volta, mas não, todo cuidado é pouco com relação às crianças, né? Então, os pais sempre têm que estar próximos, ou então o irmão mais velho, né? Na hora de descer para brincar, principalmente condomínio, né? Tem muitos apartamentos que são telados, mas de repente o do coleguinha do lado não é telado e a criança pode querer olhar para baixo, se debruçar e tem todo esse risco aí de queda. E tem esse cuidado, né, sobre a questão da qualidade também dessas telas, né? Porque elas suportam um determinado peso, né? Certo. Mas dependendo da situação aí da criança que vai, por exemplo, se debruçar ou sentar, considerando que aquela tela vai segurar o peso dela, por exemplo, e aí, de repente, pode acontecer um acidente nesse sentido. Sim, tem aquelas crianças que são hiperativas, né? Que elas querem fazer qualquer coisa para brincar, para olhar lá para baixo. Então, às vezes, a tela ela protege do risco de queda, mas não protege da criança jogar algum objeto lá de cima também, e cair em alguém lá embaixo. Então, essas recomendações os pais sempre têm que estar alertando, trabalhando na mentalidade das crianças ali, para que elas não aprontem essas brincadeiras. Não se coloquem em risco, né, dessa forma. Né? Tanto para elas, né, como elas podem pegar um objeto cortante, tentar abrir um pouquinho a tela para olhar lá para baixo, né, para falar com o coleguinha, olhar para o apartamento ao lado, então jogar algum objeto, arremessar um objeto em altura que vai com o peso, né, pode machucar alguém feio lá embaixo. Aí você falou também de um outro ponto, né, que é o acesso fácil de muitas dessas crianças, por exemplo, para facas, né, para o material de cozinha, que às vezes fica exposto. O pessoal que gosta de churrasco tem aquela coleção de facas, por exemplo. Espetos, né, ali, espetinhos. Então é perigoso também deixar isso aí com acesso fácil. Muito né, perigoso. Tesouros, facas, canivetes, né, para quem é policial, quem trabalha na área de segurança, sempre deixar o armamento escondido, longe do alcance das crianças, no lugar mais alto, né, nem mostrar cofre, onde por fica. exemplo, se tiver, Isso. né? Tem pessoas que preferem colocar uma trancazinha no lugar onde ficam as facas, os garfos, né, que são materiais ali que podem realmente ocasionar uma lesão, um corte grave e que, sem a supervisão do adulto, né, pode gerar uma hemorragia extravagante e, né, extravasar o sangue e a pessoa vir a óbito rapidamente. Então, todo cuidado com criança é pouco, a gente sempre alerta isso. Certo. Falando ainda nessa questão aí da casa, Gil, tem a questão, por exemplo, do risco aí de queimadura, de incêndio, uso aí de gás de cozinha. Como é que a gente trabalha isso também? O que é que os pais podem fazer nesse sentido para poder evitar também esse tipo de situação?
Nós alertamos para quem for viajar, né, deixar todos os materiais eletrodomésticos, tudo que tiver na tomada você retira. Né? Mesmo aquele está de stand-by só, não está ligado, né? Mas é problema. Um exemplo, tem gente que esquece o Wi-Fi ligado. Certo. Não se preocupa, você liga uma vez lá, fica a vida toda ligada. Mas é bom você sempre desligar, né? Tira tudo da tomada. O que realmente não tem como tirar seria a geladeira, né? Porque fica mantendo os alimentos ali, próximo, no freezer. Mas fogão que você não vai utilizar, Wi-Fi, ventiladores, que às vezes o pessoal sai rápido e deixa ligado na tomada. Uma descarga elétrica pode passar para a energia interna da casa, gerar um curto-circuito ali e vir ocasionar um incêndio. Agora, se você for passar aquele feriadão dentro de casa, né? Toma cuidado na fiação elétrica, sempre está observando se a fiação está nova, a tomada também, evitar aquele acúmulo de benjamins ali, né? Daqueles textos que a gente faz. E o calibre também da fiação, né? Sim, isso é muito importante. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, um dia desses eu vi uma loja, tinham, salvo engano, eram 12 tomadas, mas o fio bastante fino. Estou imaginando aquilo ali sobrecarregado. Mas 12 aparelhos ali, né, e com um fio bastante fino. Então, eu acho que isso é um ponto também importante. Isso, passa uma carga de energia ali, né? O fio ele vai aquecer pelo efeito Joule também, e se encostar um no outro, derreter, vai gerar o curto-circuito e possivelmente pode vir um incêndio, né? Que o princípio de incêndio, que se não for combatido no momento ali, ele pode virar realmente um incêndio propriamente dito. Animais na casa, também é importante observar, porque às vezes o pessoal vai passar só uma semana, não tem problema deixar aí um pouquinho de comida e um pouquinho de água, mas né, às vezes acontece de derrubar a água e a comida e o animal ficar ali. Né? Tem que ter esse monitoramento também. É importante, né, também a gente sempre ter esse cuidado com os animais, né? Um exemplo, o aquário. O aquário, a pessoa acha que botou um pouquinho de comida ali, pode passar 3, 4, 5 dias ali, deixar o peixinho lá. Né? E, na verdade, se faltar uma energia, a bomba vai parar de gerar oxigênio. Se, de repente, tiver que ligar um botão novamente. Animais, o gato, dizem que o gato ele realmente consegue se virar sozinho, né? Na verdade, não é aquilo. Sem estar um afago, sem estar uma presença de algum humano ali para manter o estresse dele controlado. Mas o doméstico ele tem essa necessidade, tem necessidade realmente, e até mesmo porque se você deixar com o vizinho, né, vai ter aquele cuidado, mas não vai ter aquele cuidado dos donos. E as crianças, quando retornam da viagem, né, das férias, ela vai querer fazer um carinho no cachorro e às vezes o cachorro vai estar estressado, o gato vai estar estressado, o animal ali, um papagaio pode estar estressado, pode querer bicar, morder e vai machucar. Certo. E nesse sentido aí, para evitar essa questão de acidentes, principalmente de gás de cozinha. Tem muita criança que vê, eu vou fritar o ovo, vou esquentar a comida, eu vou, né, utilizar de alguma forma aí o fogão. Tem duas situações, né? Os fogões, né, normais, que, digamos assim, que a gente tem também a questão dos cooktops, né? Fogões que às vezes você tem aquela parte de vidro em cima, então há um cuidado nesse sentido também, principalmente com a turminha mais jovem, não é isso? Isso. O fogão, né, para quem for viajar, sempre desligar aquele reloginho lá do botijão de gás. Certo. Né? O ideal é realmente, vou cozinhar, eu ligo a chave, faço ali o meu alimento, acabei de cozinhar, desligo, porque após o almoço, jantar, né, às vezes as pessoas vão descansar e a criancinha que é elétrica, ela vai ir lá e pode acionar aquele fogão. E vai funcionar porque o gás vai estar aberto. Certo. Então, o ideal é sempre deixar a chave fechada. Com relação aos outros que são os elétricos, né, às vezes não fica aparecendo se está quente ou não. Certo. E às vezes os pais acabam de cozinhar, vão servir os convidados, então deixa aquele ambiente ali quente, né, e a criancinha pode botar a mãozinha dela lá e vai se queimar feio. E é uma queimadura de primeiro, segundo grau. O que a gente faz quando queima a mão, assim, o braço? O que faz? O pessoal às vezes utiliza pasta de dente, já vi gente passando água, né? Gente tentando passar manteiga, né? Essa salada, o que a gente faz num caso como esse aí? Bom, com relação à queimadura, nós temos 4 tipos de queimadura, né? De primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Geralmente, em ambiente doméstico, a gente sempre tem um relato assim de primeiro e segundo grau, né? O primeiro só grau, vermelhidão às vezes que fica? O primeiro grau é aquela vermelhidão, que é a queimadura de sol, né? A exposição ao sol na praia, né? E a de segundo grau, a presença de bolhas. Né? Então a gente aí já começa a preocupar a história, né? Já fica uma preocupação maior, porque já atingiu a segunda camada da pele.
né? Então, a gente não deve estourar aquelas bolhas, não deve Não deixar. é para estourar. Não é. Aquela bolha, ela está protegendo o seu corpo de entrar germes, bactérias ali, então ela é uma proteção do seu corpo, né? Ela é estourada só dentro do hospital, mas numa região intra-hospitalar, Certo. né? Com tudo limpinho ali, com Todo o médico cuidado, fazendo toda né, a medicação, isso. Então, assim, não deve passar nada. Nem pasta d'água. Ela ameniza. Ela ameniza, isso, mas não certo. é o ideal. Por quê? Sempre nas nossas instruções, né, eu até brinco com os meus alunos, eu digo, vamos montar um bolo. Né? Parte de queimadura a gente monta um bolo. Qual que é? A gente diz, olha, a pessoa se queimou, o que é que a gente passa? Aí um fala, clara de ovo, café em pó, açúcar, sal, manteiga, pasta de dente. Pois é, aí, ó, vamos montar esse bolo aí. Pó de café. E na verdade a gente não passa nada, né? O que é que a gente faz? A gente bota embaixo da torneira com água corrente, fria, né? Aquela pele vai resfriar e a gente vai encaminhar para o hospital. Lá eles vão fazer toda a parte de medicação. Em casa, o que dá para fazer? Em casa, se for queimadura de primeiro grau, aquela assadura, tudo, a gente passa um hidratante, né? Para hidratar aquela pele que vai estar ressecada. Respirar, né? Sempre refrigerando com água corrente. Certo. Passou, né? As crianças que vão muito para o sol, tem muita exposição na praia, na piscina. Então, quando volta com aquela pele vermelha, queimada, a gente passa aquele hidratante. Não aguenta nem sentar que arde tudo. Arde tudo e incomoda. Eu, particularmente, não gosto. Vou te perguntar uma coisa, Gil. A gente fica tirando a pelezinha quando fica queimada. Tem algum problema disso aí? Pode ocasionar um problema, né? Aquela pele que vai saindo é uma pele morta que nosso corpo está expulsando. Célula morta, e está nascendo, célula morta e vai saindo. Agora, aquela pessoa que cria aquele cascãozinho que vai puxar, aquilo pode machucar, pode ferir. Até porque ainda não saiu, né? Na verdade, está. Então, ao mesmo tempo, pode contaminar com alguma coisa, vai infeccionar e vai prolongar aquele ferimento lá, o que não é ideal, né? Realmente está ali, faz o curativo, cobriu ali com uma atadura, uma gazezinha, com esparadrapo, ou até um bandetezinho. Só o ideal para a criança. Continua aquela história antes das 10 horas, antes das 9 horas? É o ideal, né? Passando das 10 horas, né, o sol começa já a estar pindo, então a criança começa a desidratar muito rápido, às vezes os pais não se preocupam. Aí o ponto é a água mesmo. Isso, né? Aí os pais não se preocupam muito com hidratação e acaba a pessoa podendo ter uma insolação, né? Sempre alimentar as crianças antes de ir para a praia, né, para não dar uma hipoglicemia ali. E hidratar, água de coco é muito bom, né, o ideal, porque ela tem um pouquinho de açúcar, então melhora na parte de glicose. E água, suco natural, né? O refrigerante não é muito recomendado porque... E aí as frutas que tem água, né? Aí melancia, melão, entendeu? Todas essas frutas, mamão também é muito bom. Certo. Né? O ideal é coco, hidratar com coco. Né? Coco. Água de coco é o ideal para hidratar. Agora vamos falar aí da questão das praias. Certo. Chegou na praia lá, a turminha quer ficar exposta ao sol, quer brincar de bola, quer ir para dentro d'água. Tem a questão, inclusive, do levantamento a respeito da qualidade da água também. Já deve estar saindo por aí, não sei se já saiu, que sempre sai a divulgação um pouco antes do início das férias, né? Dizendo que as praias estão com qualidade imprópria para banho. Né? Então, isso é importante também a família observar? Ou é apenas uma questão formal? Como é que funciona? Não, é muito importante, né, observar tanto praia, piscina e balneários, né? Que a gente chama de igarapés ali. Porque quando não está própria para o banho, realmente pode haver um tipo de contaminação, né? A criança pode ser acometida de uma diarreia ali e perder muito líquido. Que acaba ingerindo, né? E por fato de estar brincando, sorrindo, gritando e acaba ingerindo de qualquer maneira, né? Para os adultos também, né? Não é só para a criança, para os adultos também. E a gente sempre alerta com questão dessa segurança para os pais sempre estarem junto das crianças, supervisionando, né? Então, aqueles pais que chegam numa praia... Libera as crianças, libera as crianças e vou beber uma aqui, vou tirar um tira-gosto aqui, conversar com os amigos e deixa na mão dos guarda-vidas. Isso não é o ideal, né? O ideal é você estar sempre supervisionando, sempre próximo, né, para qualquer problema ali, qualquer sinistro, você poder correr e fazer aquele resgate, né? As praias realmente elas estão cercadas de guarda-vidas, né, tanto militar como civis, parte de piscina também, condomínio, balneários, sempre tem um guarda-vida, mas ali ele está para auxiliar, né, dando informações. Tem muita gente até que briga conosco, né, guarda-vidas, porque acho que eu sei nadar, eu faço o que eu quiser, não deixo minha criança lá, e nós ali estamos para alertar, justamente para prevenir um acidente, né, e que haja um agravamento. Então, outra parte de segurança que a gente recomenda para os adultos é não entrar alcoolizado, né, evitar o consumo de álcool, né, ao
entrar na piscina, igarapé. Cerol também, né? A questão do papagaio. Né? As crianças aí, essa época agora, né, que está chegando o verão aí, cerol ele é extremamente perigoso. Tanto para quem está empinando, as crianças ou adultos que estão empinando, quanto para as pessoas que estão trafegando, principalmente de moto. Eu sou motoqueiro, né? Então, eu botei minha anteninha lá para evitar aquele corte. Embora seja proibido, né? Tem a proibição. É proibido, agora é crime transportar, confeccionar, vender, né? Tudo é crime, né? E as pessoas elas têm que ter consciência que aquilo é um esporte para você brincar, você soltar, você tá ali com o seu filho, com os seus parentes. Mas tem a questão da segurança, né? E aí tem questão de segurança, porque não somente das pessoas que são os terceiros, mas da própria criança, que vai pegar aquele cerol e pode cortar o dedo, pode até amputar, dependendo. Né? É vidro moído com uma goma ali, uma cola que eles passam, né? E assim, cerol é uma coisa que mata, né? Essa preocupação, ela mata, como tive acompanhando nos jornais aí, casos de óbito de crianças e motoqueiros também, que passam ali trafegando. A tal da linha chilena, né? Que o cerol chileno, ele é dizem que é o mais perigoso, né? É o cerol que é mais cortante, digamos assim. Certo. Então, ele é extremamente perigoso. E o policiamento nas praias, eles fazem essa parte de supervisão e fiscalização. Certo. Né? Eles podem aprender e devem aprender essas linhas enceradas. Agora, você vai lá para brincar, não tem problema, só tá com uma linha branca que a gente chama, né? Não precisa encerar para você mostrar que é melhor que ninguém. Então, você está ali para se divertir, é um esporte, né? Hoje tem campeonato de pipa aí, né? Os órgãos aí da prefeitura, o governo, eles sempre propõem esses campeonatos de pipa, integração, você levar a família, né? E ali realmente é totalmente proibido o uso de cerol. E a gente também alerta para essa parte de cerol nessas brincadeiras das crianças. Tudo que for para evitar acidente, a gente está alertando os adultos, né, para a supervisão das crianças e as próprias crianças mostrando, olha, você vai se machucar, você vai cortar o dedinho, acabou as férias, entendeu? Agora, em resumo, quem é o mais perigoso? Quem se coloca mais em risco, o adulto ou a criança? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, se for tocar na questão, por exemplo, do trânsito, o adulto se expõe de uma forma e a gente tem visto verdadeiras aberrações no trânsito, né? Gente que se expressa, né, de forma extremamente arrogante no trânsito, de forma completamente, sabe, sem observar os outros, sem respeitar as normas, ultrapassa pela direita, acelera quando não pode, queima sinal vermelho, né? Então, nesse ponto, assim, os adultos precisam tomar muita consciência dessa responsabilidade, não é isso? Graças a Deus, assim, quando nós podemos ter a oportunidade de entrar em algumas escolas, né, a gente sempre alerta as crianças, porque as crianças aí que supervisionam os adultos. Acaba sendo o processo o inverso, né? Isso. O adulto vira a criança, né, achando que está num brinquedinho ali, pilotando ou dirigindo, e a criança é o supervisor. Ela diz, papai, você passou o sinal vermelho, não pode, o bombeiro avisou, a televisão mostrou, né, acidente. Tem aquelas crianças que são mais realistas, vai acabar dizendo, olha, você vai matar todos nós aqui em casa. Aí o pai realmente tem aquele choque de realidade, e aí fala, não, se o meu filho está dizendo isso é porque ele, né, tem razão, realmente eu estou muito acelerado e tal. E acaba não respeitando a parte de legislação no trânsito, né? Então, a fiscalização realmente funciona nas PAs, nas BR, nas estradas, nas rodovias, mas tem muita gente imprudente, né, que consome álcool, drogas e sai para dirigir como se não houvesse amanhã e acabam, às vezes, ele não se acidentando, mas provocando acidentes de terceiros, né? Às vezes a pessoa está trafegando ali pela lateral, ele dá uma escorada, aquela pessoa desequilibra, cai na calçada, ou então cai para dentro da pista e vem outra pessoa e atropela, e aquela outra pessoa que é a culpada, a que provocou o acidente, vai embora e ninguém acha. E aí tem a questão também do uso desses veículos, né? Tipo bicicleta, skate também, que é muito utilizado, a própria questão aí de patins, né? Época de férias, mas também a gente não pode dar férias para a segurança, não é isso? Isso, segurança sempre em primeiro lugar, e nunca é demais, né? Então, lugar de pista, carro, moto, né? Ciclofaixa, às vezes você está andando na rua, você vê a ciclofaixa ao lado e o ciclista dentro da pista. Dentro da pista. Entendeu? E muitos ciclistas vêm combatendo esse problema, né? Vêm alertando, gente, olha, vocês têm que andar aqui, vocês têm que respeitar o ciclista. Mas às vezes o ciclista não respeita também o motoqueiro, o motorista. Então, cada um no seu lugar. Tem visto muito acidente de moto com moto,
muito acidente de moto. Né? Com Tem moto. muita imprudência nesse Os sentido. motoqueiros, eles são os campeões de acidente de moto. De acidente de trânsito, Porque né? é mais fácil você cobrir uma plaquinha ali, passar no sinal vermelho, não se E preocupar. se arriscar, né? Muito pessoal que é risco. entregador de alimentos aí, eles... Né, tá naquela Falta do uso de capacete, né? A gente vê muito isso aí. Uso de Às capacete, vezes óculos, esquece viseira. que a única proteção que o ciclista tem é o corpo, né? Só o corpo. Na Dizem que hora é o para-choque É o para-choque. do motoqueiro, é o corpo dele. Então, até para isso, nosso treinamento como bombeiro, né, como socorrista, é praticamente assim, umas 2, 3 semanas só para você aprender a tirar o capacete daquela vítima, entendeu? Então, Para evitar traumas, né? É muito grave um acidente de moto. Sempre a pessoa vai se machucar. Um motorista de carro, né, ele pode ter uns arranhões, às Tem vezes a um proteção airbag. do veículo, Você tem um né? cinto, quando coloca um cinto, Quando né, que coloca às vezes o eles cinto, esquecem de colocar o cinto. Não, vou só meio ali, não vai acontecer nada. Vou só ali na esquina, só no supermercado. É aqui próximo de casa, às vezes, quando está chegando em casa, a pessoa tira logo o cinto, estou chegando, vou já relaxar. E na curva da casa, ali da esquina, vem outro carro, bate, agravou o acidente, né? Porque poderia ter estacionado dentro de casa, exato. pronto, agora desliguei o carro e retiro o cinto. O que eu acho interessante, às vezes eu venho trabalhando isso na mente, né, quando eu vejo umas imprudências no trânsito, é que quando você faz autoescola, você aprende o correto. Isso. Você aprende a jogar seta, você aprende a botar o cinto, ajustar os retrovisores, mas quando você tira a carteira, parece que você... Esquece tudo. Pronto, acabou, zerou. Eu faço o que eu quiser, às vezes eu jogo seta para Meu carro é direita, minha vou para arma, esquerda. né? E isso, meu pai sempre alertava, né? Meu filho, isso aqui é uma arma, isso aqui mata pessoas, destrói famílias, acaba com a sua vida. Isso, com então, certeza. Esse alerta, assim, essa educação desde a infância é muito importante. Né? Às vezes os pais E a gente colhe os se frutos no despreocupam. tempo certo, né? É aquela história, dirigir por si e pelos outros, né? Sempre esse cuidado. A gente sempre diz que a gente dirige pelos outros, porque tem que pensar o que aquele da frente vai fazer. Tem que mais ou menos ter a ideia, né? Mas a nossa segurança... E alertar também para quem vai aproveitar, né? Para quem vai viajar, sempre fazer a revisão no carro, para que não aconteça... furou um pneu, parar no meio da pista para trocar o pneu e ali o tráfego muito intenso. Mas sempre a prevenção, né? Isso. A parte de também verificar os cintos de segurança atrás do banco. A no qualidade banco de trás, também, né? capacete, ver se a viseira está bem limpa, se não está arranhado, Certo. né? A jugula está funcionando bemzinho. Botar a anteninha na moto, né? Essa época é perigoso, né? A gente alerta, mas tem aquelas pessoas que entram por aqui, sai por aqui, não isso é escuta e verdade. vai empinar pipa com cerol e acaba machucando as pessoas aí. Verdade. Gil Mácula, bombeiro profissional civil, queria te agradecer aí pela presença, pelas dicas, Eu que agradeço ao o longo convite. dessa situação toda e que a gente sempre precisa estar muito atento, né? Muito atento, né? Vida, a gente tem que o tempo todo preservar, né? A nossa e a dos outros, né? A nossa e a dos Olhar outros. sempre para essa responsabilidade que você tem. E aí, nessa questão, tomar conta das crianças direitinho, Tomar conta fazer a das prevenção crianças. também, conversa com a turma, senta, orienta, né? Faz, mas principalmente, né, Gil? Dá exemplo, né? Isso. Se não der exemplo, não adianta nada. A gente alerta também na parte da alimentação das crianças, Que também tem que... Ultimamente a gente tem acompanhado nas televisões, né? Muitas crianças engasgadas, porque às vezes para ir na pressa, a mãe na pressa, para querer trabalhar, para querer sair, acaba cortando alimento e dando para a criança rápido e a criança acaba se cuidado com engasgando. pedaço de osso, né? Às vezes. E a gente espinho. até recomenda as pessoas fazerem um curso de primeiros socorros, né? A gente tem várias Importante, escolas né? de bombeiros, várias escolas técnico de enfermagem oferecendo um curso barato, às vezes em troca de um alimento para fazer um projeto social. Então, é muito importante você ter alguém que saiba primeiros socorros dentro da sua casa, na sua família, para que aquele acidente não agrave. Certo. E sim fique diminuído até a chegada de um socorro especializado. Ok, Gil, muito obrigado, viu? Obrigado. Sucesso aí no trabalho. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto, todas as semanas, trazendo sempre essa oportunidade de a gente conversar temas, assuntos e tantas coisas importantes para a nossa vida. Um grande abraço a você, fique com Deus e a gente se encontra no próximo programa Diálogo Aberto.